Vamos então para o Vaticano. Papa, né? Vaticano. Foi semana passada, né? Que Foi, dia aconteceu. 8. Dia 8? Dia 8 saiu o resultado. Lá no Dia conclave. 7 eu dei a letra, né? Então, baseado em que você acertou Então, a escolha do tem Papa? um vídeo no meu canal, quem quiser assistir. Anterior à depois, escolha? se você quiser passar aí e pedir pra galera mostrar, que nego não acredita. Tá, É 1 minuto o vídeo, 40 segundos, é bem curtinho. Tá no meu canal lá, é Daniel Lopes Preview, tal, que seria o primeiro Papa norte-americano. Eu não dei um chute, nem recebi uma revelação de Deus. Eu construí um raciocínio. E o raciocínio é meio simples. Meio geopolítico ou não? Geopolítico total, raciocínio simples, assim. E eu só tive esse insight quando eu fui dormir dia 6. Tá. Porque antes eu tava achando que a gente ia ter de volta um Papa Italiano. Também. Eu também tava apostando nisso. Eu falei, cara, tem que ser um italiano. Tá mais de 40 anos sem ter um Papa italiano. Então tá complicado. Aí eu fui dormir dia 6, cara. Eu falei, peraí, tem coisa aqui. Por quê? Quando João Paulo II chegou ao poder, ou foi, né, alçado ao trono, ele surge num momento específico, porque o grande desafio para a igreja naquela época era o avanço do comunismo soviético. A gente está falando de 1978. Inclusive, 1978 é o famoso ano dos 3 papas, né? Por quê? Porque morreu um papa, aí entrou o João Paulo I. Aí o João Paulo I ficou só 33 dias e morreu. Alguns dizem que teve conspiração, que enterraram o corpo dele rápido demais, não deixaram exumar para fazer exame. Muito e aí, estranho. você tem o primeiro papa que já estava no poder, morreu. Aí entrou o João Paulo I, morreu, aí depois entrou o João Paulo II. A gente está falando de 1978, que é o ano dos 3 papas, né? Então, por que eles escolheram um papa depois de tantos italianos escolheram um papa polonês? Porque a Polônia era um país que fazia parte da União Soviética. Então eles escolhem o cara certo. E muito católico, né? Católico também. Então, para fazer frente ao perigo soviético, escolheram um cara de dentro da União Soviética, né? Faz sentido. E para ajudar a derrubar a União Soviética também, né? A gente sabe que em 1990 lá, 89, 90 cai o Muro de Berlim, a União Soviética acaba e tal. Então, é claro que, em tese, o Papa polonês ajudou a vencer, né? Isso ajudou a igreja a vencer esse perigo da Rússia, da União Soviética comunista. Então, era o cara certo na hora certa. Aí, depois de João Paulo II, a gente sabe que vem o Joseph Ratzinger, né? Que é o Papa Bento XVI, que é um alemão. Aí você fala, o que tem a ver um alemão? Não tem nada a ver, porque o Ratzinger, ele continua o trabalho de João Paulo I. Ratzinger, ele tinha um apelido que era o Bulldog, ou o Bulldog não, Rottweiler, que é cachorro alemão, né? O Rottweiler de João Paulo II. Porque a gente não pode esquecer que Joseph Ratzinger, ele era o presidente da Congregação para a Doutrina da Fé. O que é isso? Tribunal do Santo Ofício, Inquisição. O Bento XVI, que depois, né, Papa Bento XVI, ele combateu vários padres que tinham linha assim mais comunista, ou marxista, esquerdista. O próprio Frei Beto, brasileiro, foi silenciado por ele. Ele recebeu uma punição de ficar 1 ano sem poder pregar e sem dar aula, né? Lembrando o Frei Beto franciscano. E depois o Frei Beto, ele decidiu sair da igreja, né? Ele não foi excomungado pelo Bento XVI, mas ele foi silenciado. Então ele continuou um trabalho anticomunista. Você assistiu 2 Papas? Pô, não assisti, cara. Pior que eu me organizei, eu falei, eu preciso assistir o 2 Papas antes de gravar com o Vilela. Eu assisti ontem e tem essa discussão. Mostra um pouco essa tensão ali, né? De progressista, conservador, né? Tanto que ele, no começo do filme, ele e o Papa Francisco meio que não se bicam. Não se dão bem ali. São linhas totalmente diferentes. É, né? Totalmente diferente. Então, aí o que acontece? Pô, você tem um Papa que entra em 78... Depois você tem o outro, que eu acho que é 2005, se eu não estou enganado. Pô, mudou o mundo. O mundo é outro. Não tem nada a ver, não tem mais União Soviética. Né? Alguns ainda falam que o comunismo é um perigo, mas para a igreja já não é. Muito pelo contrário, a gente tem um aumento muito grande de uma ala progressista da igreja, principalmente no colégio de cardeais. Então, assim, o Bento XVI, continuar o trabalho de João Paulo II numa pegada anticomunista, ficou anacrônico. Não era uma coisa mais conveniente, principalmente para essa maioria progressista do Colégio de Cardeais, que tem grupos ali considerados até meio secretos, como era a máfia de Saint Gallen. Saint Gallen, ou São Galo, é uma região na Suíça onde os progressistas, os cardeais progressistas se reuniam para montar os planos para eles chegarem ao poder. Então, o que acontece? Bento XVI, ele está
continuando o trabalho de João Paulo II, mas ele vai cada vez mais perdendo o apoio dentro do Vaticano e os caras não querem mais um conservador. Então o que acontece? Dizem, aí tem algumas histórias, que... Dizem não, né? Porque vamos no que é real, no que é documentado. Começa a sair um monte de escândalo. E dizem que esses escândalos foram propositalmente liberados para desgastar a imagem do Bento XVI. Vatilix. Teve o Wikileaks, depois teve o Vatilix. Um vazamento. Um monte de documento comprometedor do Vaticano e colocando tudo na conta do Bento XVI. Por exemplo, questões financeiras, mau uso do dinheiro dos fiéis, questões de abuso também, que ele teria acobertado. Então foram botando um monte de capivara na conta dele. E ele foi se desgastando até o momento em que a versão oficial... no início de 2013, ele fala que ele estava muito cansado e tal. Mas alguns livros e alguns vaticanistas dizem que botaram ele numa sinuca. Falaram, ou você sai ou a gente bota o resto dos documentos. Você vai acabar até podendo ir pra cadeia. Caramba. Você pode imaginar um papa ir pra cadeia, é um negócio surreal, né? Mas você fala, quem quer prender ele? O próprio Vaticano tem um sistema ali de polícia, né? De justiça. Então, parece que ele tomou esse checkmate e falou, ok, eu saio então. Aí ele sai, o plano dessa máfia de Sangalém e dos jesuítas também se concretiza, porque, aí voltando ao meu raciocínio, qual é o cenário de Bento XVI, de Francisco? A gente está falando 2012, 2013. O que acontece? A América Latina tem cerca de 40% dos católicos do mundo. É a maior concentração de católicos do planeta. Quase metade está na América Latina. Só que desde os anos 70, um aumento muito grande das igrejas evangélicas. Pois é. Puxando membros, né? Tirando membros de dentro da igreja católica. Então, o problema já é diferente. O perigo para a igreja, ou o problema a ser resolvido, não é mais o comunismo soviético. Agora é a perda de membros no local onde eles tinham a hegemonia. Então, não é por outro motivo que surge o primeiro Papa sul-americano. Sul-americano por quê? Para fazer essa frente. Primeiro grande evento que o Papa Francisco faz é a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil. Primeira viagem internacional dele, primeiro grande evento. Para quê? Para dar uma aquecida, uma animada nos católicos jovens, para ver se eles param de perder tantos membros, né? E além disso, primeiro Papa jesuíta da história, o que é uma questão, assim, para quem conhece um pouco a história da igreja, é uma questão muito sensível, porque os jesuítas, eles se tornaram um perigo tão grande para a igreja que em 1773 o Papa da época deletou a Companhia de Jesus. Eles foram tornados ilegais. Então os jesuítas há muitos anos eram vistos como uma ordem poderosa demais, trazia perigo e uma ordem que deveria ser lidada com muita cautela. Se eu não estou enganado, no ano de 1815 eles voltam à legalidade e então nunca havia se imaginado a possibilidade de um Papa jesuíta, já que é uma ordem que chegou a ser descredenciada pela igreja. Agora, tem um outro lado que tem a ver com o contexto da época. A gente está falando 2012, 2013. Se o problema é o aumento dos evangélicos e a diminuição dos católicos na região onde eles eram hegemônicos, na região com o maior número de católicos do mundo, América do Sul ou América Latina, o jesuíta ele tem habilidades muito adequadas. Por quê? A gente não pode esquecer que os jesuítas foram criados no contexto da Contra-Reforma. 1517, Martinho Lutero faz a Reforma Protestante lá, tem esse racha na igreja, surge o protestantismo, e aí a igreja reúne um concílio chamado Concílio de Trento, e nesse concílio eles montam a resposta a esse problema do protestantismo. Então como é que a gente resolve isso? Porque se isso continuar do jeito que está, a gente vai perder todos os membros para o protestantismo. Então eles criam, dentro do contexto da Contra-Reforma, a Companhia de Jesus, com um cara chamado Inácio de Loyola. O Inácio de Loyola, com uma bagagem militar que ele tinha, criou essa ordem praticamente militarizada, que é a ordem dos jesuítas, para conter o avanço dos evangélicos no mundo, ou dos protestantes, né? Então, o Papa Francisco, assim como João Paulo II, em 1978, o Papa Francisco, em 2013, ele é o cara certo na hora certa, porque ele é o primeiro Papa latino-americano para resolver esse problema da perda de membros, e ele é o primeiro Papa jesuíta, porque os jesuítas, a sua missão original é combater os protestantes. Então você mata dois coelhos com a cajadada só. E aí o que acontece? Papa Francisco, a gente chega agora no ano de 2025.
Mas o direcionamento dele, o pensamento dele mais progressista Totalmente ajudou? progressista. Mas ajudou isso na escolha ou não? Ou é irrelevante? Ajuda porque a ala progressista queria mudar essa história que estava já desde 78. 78 botaram um cara anticomunista. Mas isso foi se progredindo até 2013, pô. Os caras, pô, não aguento mais. A ala progressista falou, vamos mudar isso aí, tem que ter um progressista lá. Então, ele, obviamente, totalmente da linha progressista e vira um problema. Por quê? Um problema para os conservadores. Porque o Papa Francisco, ele inflou o colégio de cardeais com nomeados dele. Nessa gestão de 2013 a 2025, o Papa Francisco nomeou 108 cardeais. Imagine, o colégio dos cardeais, os cardeais aptos a votar, 133 cardeais. Dos 133, 108 eram progressistas indicados pelo Francisco. Pois é. É óbvio que o Francisco só indicou progressista ou moderado progressista. Então você tinha os progressistas que já estavam lá, mais os 108 que ele colocou. Então a chance de você ter um papa conservador era mínima. Só que eu comecei a pensar, cara, qual o cenário de hoje? Não é o perigo do comunismo e não é tanto o perigo de, estamos perdendo membro na América Latina, porque de lá para cá teve um ressurgimento do catolicismo no mundo inteiro. Pois é. Então, eu pensei, cara, qual o problema que essa ala progressista que está no poder está enxergando? O problema é o neoconservadorismo do Trump. O Trump no poder, junto com o Elon Musk, partindo para cima das pautas progressistas, pô. Questão de costume, casamento e mulher sacerdote ou não. Então eu pensei, cara, o problema hoje é os Estados Unidos, o problema hoje é o Trump. Eu falei, cara, é a hora de ser o primeiro papa americano. Tem que ser, porque se eles escolheram um polonês para lutar contra a União Soviética, eles vão escolher um americano para fazer frente ao Trump. Até para dialogar também, porque como americano nato. E aí, cara, eu pensei, fala ou não fala essa teoria? Porque a chance dela se concretizar é mínima. Por quê? Existia um tabu de ter um papa americano, porque a igreja ela tem medo de se associar a grandes potências que podem ser vistas como opressoras. Porque o progressista, ele entende os Estados Unidos como um império que oprime os mais fracos. Sim. Um império capitalista que amassa o pobre e não liga para as questões sociais. Então, não tinha essa possibilidade na igreja. Principalmente uma igreja liderada por uma maioria progressista no colégio de cardeais. Então, eu falei, no dia 7, quando eu fiz a minha live do meio-dia, eu falei, cara, é muito arriscado isso que eu vou falar, mas eu vou falar. Então, eu falei, ó, nesse corte, né, que eu depois separei, falei, pessoal, eu vou sugerir para vocês aqui que vai ter uma zebra e a gente vai ter o primeiro papa norte-americano. Aí contei essa história que eu contei até aqui. Sim. Só que eu pesquisei e pensei, será que tem algum dos cardeais, são 10 cardeais americanos hoje, será que entre esses 10 cardeais americanos, acho que são 10, né, ou 8, não sei, será que tem algum que o Trump gosta mais? Será que ele já elogiou? Será que já deu? E aí eu vi que, obviamente, Trump sendo de Nova York, tinha um cardeal lá que é o cardeal Dolan. E o Trump já tinha elogiado esse cara. Numa situação curiosa também, porque chegaram pro Trump e falaram, e aí, com relação ao novo papa, o que você acha? Aí ele fala, eu acho que eu daria um excelente papa. Aí ele fez aquele meme, ele como papa, né? E só que ele falou, essa é a minha primeira opção, sou eu, melhor candidato para papa. A segunda opção é o cardeal Dolan. Aí eu falei, então o cardeal Dolan. É um americano e é o Dolan. Essa eu errei. Eu errei quem era. Ah, tá. Mas depois eu pensei, eu falei, cara, o Trump não é bobo. Principalmente eu acho que não tem nenhum bilionário bobo, né? O Trump não é nem um pouco bobo. Inclusive ele escreveu um livro antigão chamado A Arte da Negociação e ele, né, é o mestre do somebody love da negociação. Ele fala que ele não quer. Então, eu falei, cara, eu dei mole. Porque claramente, se ele falar, esse cara é o que eu quero, o Vaticano vai falar... Esse a gente deleta. Aí entra o Robert Francis Prevost, né? Que é o cardeal que é nascido em Chicago, né? Radicado em Chicago, nos Estados Unidos. Mas tem alguns detalhes ali que eu não tinha atentado. Por quê? A história é até interessante, mas dá para contar um pouquinho a história do novo Papa, né? Claro. A biografia dele. Então, ele nasce numa família muito católica ali em Chicago e ele, aí eu vou pular um pouquinho, né? Foi estudar na Universidade de Vila Nova
que acho que fica na Filadélfia, se eu não estou enganado. E ele foi estudar, não foi estudar teologia, ele foi estudar matemática. O novo Papa é um matemático, para quem não sabe, tá? Então, é um cara que tem uma visão de mundo diferenciada, né? Um cara que tem uma mente mais matemática. E ali na Universidade de Vila Nova, ele foi cooptado pelos agostinianos, porque a Universidade de Vila Nova, nos Estados Unidos, é uma universidade administrada pela Ordem dos Agostinianos. E então ele se torna um padre agostiniano, e aí ele faz mestrado, faz doutorado, é um cara que tem um currículo acadêmico excelente. E ele, além dele ter essa parte acadêmica muito robusta, não só como matemático, mas como um teólogo ali, muito com uma formação excelente, ele fez o doutorado em Roma, e poliglota, obviamente, ele fez trabalhos missionários no Peru durante muitos anos. Ele conseguia aliar, já no início da sua carreira, a qualificação acadêmica teológica com a vida missionária, né, voltada para o aspecto social, que ele trabalhava numa diocese bem pobre. Então isso agrega valor a esse cara, né? Pô, esse cara é americano, mas ele trabalha com os pobres e ele tem um currículo acadêmico robusto. Além disso, ele acabou se tornando o líder global da Ordem dos Agostinianos. E para o cara administrar uma ordem dessa, que é uma ordem super antiga, o cara tem habilidade administrativa também. Pois é. Então ele tem habilidade matemática, teológica, social, missionária e administrativa. Ou seja, o cara tem um currículo maravilhoso, uma experiência de vida maravilhosa. E importante, né? Robusta. E aí, o que acontece? Papa Francisco chama o cardeal Prevost, né, Robert Francis Prevost, para trabalhar com ele em Roma. E ele é escolhido pelo Papa Francisco para ser o presidente do Dicastério dos Bispos. O que é isso? Ele se tornou o cara que escolhia os bispos no mundo inteiro. Ele que falava, ó, bispo do Brasil na região tal é esse, é esse, é esse. Então, um poder muito grande. Porque se você tem poder de escolher os bispos, esses bispos, obviamente, se você escolhe gente que tem visão parecida contigo, você tem uma rede de apoio monumental no mundo, né? Então esse cara começa a ganhar muito poder. Além disso, ele é escolhido também pelo Papa Francisco para ser o responsável por todo o trabalho na América Latina da Igreja Católica. Então, o que acontece? O Papa Francisco, como o primeiro Papa sul-americano, ele está colocando um cara ali que também vai continuar o trabalho dele, do foco na América Latina. Porque é um cara que é muito respeitado na América Latina, deve ser ainda o chefe de todo o trabalho da igreja na América Latina, e além disso, esse dado eu não sabia, ele tem cidadania peruana. Pois é. Então a gente não tem só o primeiro Papa norte-americano, a gente tem o primeiro Papa peruano também. Ele não é um peruano nato, mas é um peruano naturalizado. Então isso é muito interessante, né? Vejam quantas características esse cara tem que podem servir o objetivo da igreja, né? Além disso, o fato dele ser agostiniano, ele não é um jesuíta igual o Papa Francisco, mas a gente não pode esquecer que se o aumento do protestantismo na América Latina ainda é um problema para a igreja, esse cara também faz esse trabalho. Por quê? Ele tem cidadania peruana, ele é o chefe ali do trabalho na América Latina e ele é agostiniano. Aí você fala, o que ser agostiniano ajuda no combate ao protestantismo? Ajuda porque Martinho Lutero era um monge agostiniano. Ah, é? É. Martinho Lutero, ou seja, a ordem dos agostinianos é de onde sai a reforma protestante. Então os agostinianos, automaticamente, eles pensam, devem pensar nisso o dia inteiro. Não tem esse negócio de que o homem pensa 9 vezes ou 10 vezes em Roma todo dia. Os agostinianos devem pensar em Martinho Lutero 100 vezes por dia, porque foi da ordem deles que saiu esse problema, né? Então, assim como o Francisco, sendo jesuíta, tinha habilidade para lidar com a questão protestante, eu creio que o novo Papa, o Leão XIV, ele também tem essa habilidade, porque os agostinianos já tiveram, historicamente, que lidar com esse problema. Então, assim, para mim, é o cara certo na hora certa para lidar com o Trump. Agora, a grande questão, ele é progressista? Ele é moderado? Ou ele é um conservador? Um criptoconservador. O que é um criptoconservador? É um conservador que é escondido, não aparece. Eu ia falar um conservador enrustido, mas não pega bem, né? Então, aí que entra a grande questão. Por quê? O Robert Prevost, ao mesmo tempo que ele parece ser muito progressista, principalmente pelo trabalho social, trabalho com os pobres, o fato dele também, no dicastério dos bispos, que é o grupo que escolhe quem será os bispos, ele conseguiu colocar 3 mulheres.
para ajudar a escolher. Então isso foi visto como uma atitude muito progressista dele. Porque a linha progressista, o que eles querem? Eles querem mulheres sendo liberadas para ser ungidas diaconisas e mulheres também sacerdotes, né? Eu ia falar, os caras, o ignorante ia falar padres e padras, né? Ou então madres, né? Alguma coisa assim. Então, é isso que a igreja, a linha progressista deseja. Uma das pautas da linha progressista da igreja é as mulheres se tornarem sacerdotes ou sacerdotisas e diaconisas. Ele tendo colocado mulheres no dicastério, agrada muito, né, agrada muito os progressistas. Porém, quando eu fui estudar esse detalhe, será que esse cara é progressista ou ele é conservador? Eu tô vendo que tem opiniões diversas aí, né? Eu tô achando que ele acena pra um lado e acena pro outro. ele é meio, né, dúbio, diplomata, né? Diplomata. Mas eu acho que esse cara é conservador pra caramba. E isso é um problema pra essa galera progressista. Por quê? É claro que a base progressista ela estava toda fracionada no conclave. O Papa Francisco, apesar dele ter deixado 108 cardeais nomeados por ele, eles não conseguiram achar um consenso de um nome. Eles ficaram entre o cardeal Parolin, entre o cardeal Pizzaballa, mas eles não ganharam força. E aí eles perceberam, ou vai entrar um Erdó, por exemplo, que é o da Hungria, que é altamente, radicalmente conservador, ou a gente entra num consenso e escolhe um moderado. Eu acho que eles preferiram isso. Só que eu acho que ele não é um moderado, eu acho que ele é um cara hiperconservador, só que escondido. Por quê? Ele já fez declarações contra a questão de pessoas que são divorciadas participar da ceia, tomar a ceia, ou da Eucaristia. Ele já falou contra os movimentos minoritários, em várias ocasiões. Ele já falou que a ideia dessas novas formas de família ele não aceita. E são coisas que o progressista fica irado, né? Vou dar um exemplo já como Papa. Ele foi cumprimentar os fiéis, tinha um cara com a bandeira. Ele desviou, virou pro outro lado. Ele virou de costas e passou direto. Eu falei, meu irmão, você acha se isso não é um sinal de que esse cara é conservador, eu não sei o que é. Ou não quer se comprometer no começo. Ele é tão somebody que ele não quer confusão. Mas isso condiz com o que ele tem falado. Ele chegou a falar que você permitir mulher virar sacerdote ou diaconisa ia gerar confusão na igreja. Ia gerar problema. Quando fala dessas outras formas de família, né? 2 pais, 2 mães, criar uma família, ele fala, isso é confusão. Então, esse cara é conservador pra caramba. Agora, isso tudo tá documentado, é muito fácil você achar essas opiniões, se você quiser pesquisar, pesquisa. Opiniões e declarações conservadoras do Robert Prevost. Agora, pra mim, a coisa mais contundente, que aí eu fiquei surpreso. Esse cara, deixa eu falar com a devida honra, esse novo Papa, ele é filiado ao Partido Republicano, que é o partido do Trump. O quê? E há muito tempo. Ele votou nas primárias do Partido Republicano, ele vota desde 2012. Cara. Aí eu falei, peraí. Isso vai um pouco na linha do que eu falei, porque quando eu falei que ia ter um Papa americano, eu falei, cara, existe uma possibilidade desse cara ser um Papa americano e ele jogar junto com o Trump. E eu tô achando que é isso que vai rolar. O Trump tá querendo estabelecer paz no Oriente Médio, aumentar os acordos de Abraão, trazendo a Arábia Saudita para dentro dos acordos, e tá falando que ele vai trazer paz ao mundo, né? Nesse exato momento, o Trump tá viajando pelo Oriente Médio, já foi à Arábia Saudita, foi recebido como rei do planeta Terra, né? Até os militares da Arábia Saudita batendo continência para ele. Eu falei, que situação. Um militar de um país batendo continência para um cara de outro país, como se ele tivesse se tornado o novo comandante do exército saudita, uma coisa muito estranha. Sem falar que a revista Atlantic já fez uma entrevista com o Trump 15 dias atrás e ele falou, eu não governo só os Estados Unidos, eu governo o mundo. Ele mandou essa. Então, ele tá com esse negócio de querer, me parece que ele quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E eu acho que ele vai ganhar. Não porque eu acho que ele merece, porque eu acho que é a estratégia do jogo, claro, né? Domine esse jogo, a arte da negociação. E eu acho que ele vai vencer o Nobel da Paz. Você que não gosta do Trump, se prepara aí que você vai ver ele ganhando o prêmiozinho da paz, tá? Mas teve um monte de maluco que já ganhou esse prêmio, né? Acho que aí botaram ali o videozinho, né? Tira o som, só. Isso aí pegou mal, né? Só a imagem. A gente tem que botar o mute aí. Você colocou o mute aí? Então manda. Tá sem, né? Ah lá.
Deu as costas. Deu né? as costas, viu que ia estar lá. É. O cara com o braço ali, querendo cumprimentar, né? E a bandeira... Cadê a bandeira? Não mostrou, né? Ah lá, a bandeira. Tá ali lá. a bandeira ali. É. Virou de costas. Deu um somebody love, né? Então, esse cara, ele votou em todas as eleições americanas, a gente tem prova disso, a gente não sabe quem ele votou, mas ele votou ele não vota só no presidente, ele votou nas primárias do Partido Republicano. O cara é filiado ao Partido Republicano, votou agora em 2024, eu imagino que ele não votou na Kamala Harris, acho que ele votou no Trump. Então, assim, isso... Se a gente que já descambar para uma conversa mais esquizofrênica, no bom sentido, maluca, especulativa, né, conspiratória, isso tá alinhado com o que eu imagino que tá programado para acontecer, que é o Trump virar o salvador do planeta, trouxe paz ao mundo, acabou com a guerra na Ucrânia, vai acabar com a guerra no Oriente Médio, tá querendo fazer um acordo nuclear com os iranianos, tá fazendo acordo com a Arábia Saudita. Eu acho que o Papa vai trabalhar junto com o Trump para trazer essa paz global. Só que o Trump, no discurso que ele fez lá na Arábia Saudita essa semana, ele falou assim, estamos trazendo paz e segurança. Aí é um problema que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, que quando falarem sobre paz e segurança virá uma repentina destruição. Aí a galera que conhece Bíblia, quando ouviu o Trump falando peace and security, paz e segurança, a galera já deu um calafrio, já né? ligou. Já ligou. Então, assim, eu acho que a gente está vendo questões proféticas, escatológicas, né, final dos tempos ali, esquizofrênica, no bom sentido, maluca, especulativa, né, conspiratória. Isso tá alinhado com o que eu imagino que tá programado para acontecer, que é o Trump virar o salvador do planeta, trouxe paz ao mundo, acabou com a guerra na Ucrânia, vai acabar com a guerra no Oriente Médio, tá querendo fazer um acordo nuclear com os iranianos, tá fazendo acordo com a Arábia Saudita. Eu acho que o Papa vai trabalhar junto com o Trump para trazer essa paz global. Só que o Trump, no discurso que ele fez lá na Arábia Saudita essa semana, ele falou assim, estamos trazendo paz e segurança. Aí é um problema que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, que quando falarem sobre paz e segurança virá uma repentina destruição. Aí a galera que conhece Bíblia, quando ouviu o Trump falando peace and security, paz e segurança, a galera já deu um calafrio, né? Já ligou. Então, assim, eu acho que a gente está vendo questões proféticas, escatológicas, né, final dos tempos ali, se desenhando nesse tabuleiro global aí diante dos nossos olhos. Por um lado, eu acho a figura do Papa Leão XIV muito interessante. Agora, o Leão XIV, dizem que ele está se inspirando no Leão XIII, né? O que o Leão XIII fez? Lembrando que esse nome Leão foi falado muitos... O último Leão foi no início dos anos 1900, acho que 1903 ou um pouco antes. O que o Leão XIII fez? E as pessoas só enxergam isso. Ele publicou uma encíclica chamada Rerum Novarum. Rerum Novarum é das coisas novas, né? Res é coisa, res pública é coisa pública. E uma encíclica é um... uma encíclica quando ele estabelece ali uma orientação para a igreja, né? Tá. E essa encíclica das coisas novas, você vê, início dos anos 1900, ele está convidando a igreja para ser uma igreja mais aberta para o povo, mais aberta para as causas sociais. Então, muitas pessoas acharam que quando ele escolheu o nome Leão XIII, ele está escolhendo o nome de um cara que foi o pai de uma visão social da igreja, portanto progressista. Mas a gente não pode esquecer que tem outros dois leões aí que se destacam na história. Primeiro é o Leão X. Leão X foi o que sucedeu o Júlio II, e a gente está falando dos anos 1500. Júlio II ele começou as reformas da Basílica de São Pedro. Só que quando o Papa Júlio II morreu, chegou ao poder o Papa Leão X. Leão X era da família Medici, lá de Florença, italiana, família famosa por ser patrono das artes. Então, Leão X foi o Papa que praticamente construiu a Basílica de São Pedro, como ela é. E ele achava que a Basílica de São Pedro deveria ser a igreja mais bonita do mundo. Ele achava que a Basílica de São Pedro que tinha na época não era digna de ser a sede do cristianismo do papado. Só que aí, obviamente, falaram para ele, cara, para fazer tudo que você quer fazer, você quer contratar todas as tartarugas ninja, né? Michelangelo, Donatello, né? Rafael. Você quer contratar esses maiores artistas aí para fazer obras aqui, né? Capela Sistina, onde acontece o conclave. Como é que Michelangelo vai pintar isso tudo? É a mão de obra cara. De onde que a gente vai tirar esse dinheiro? Aí Leão X instituiu o ano excepcional de jubileu. Tá acontecendo agora. A gente tem um ano de jubileu também. O que é um ano de jubileu? É quando você pode comprar uma indulgência.
você pode garantir a sua salvação. Isso é um problema, né? O pessoal diz que crente que vende terreno no céu, a igreja já vendia, né? Não só terrenos, mas objetos também, com a simonia, que é a venda das coisas sagradas. Isso gerou a Reforma Protestante. A Reforma Protestante acontece quando Martinho Lutero vê a igreja vendendo a salvação. O cara pagava tantos ducados para não ter que ir para o purgatório, ou para garantir, se ele pagar uma indulgência plenária, ele poderia pecar à vontade, que ele já estava garantido no céu. Então, uma coisa louca, né? Tinha gente, por exemplo, a gente vê em livros de história, que por onde passava os emissários da venda das indulgências, no caso da Alemanha ou da Saxônia, na área de Martinho Lutero, era o Johann Tetzel, foi o escolhido para vender indulgência. Os livros de história, alguns dizem que por onde esse Johann Tetzel passava vendendo indulgência, aumentava a criminalidade. Porque o cara queria matar o vizinho, aí ele pagava a indulgência e depois matava, porque estava garantido já. Então, é uma coisa maluca, né? E Martinho Lutero viu aquilo e ele começa a ideia de que a salvação é pela fé. E ele, se inspirando ali no livro de Romanos, ele conclui, né, que Romanos diz: o justo viverá pela fé, de fé em fé. Então a salvação não é paga nem é pelas obras. Aí ele vai descobrir o apóstolo Paulo escrevendo, né, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, e nem das obras, para que ninguém se vanglorie. Então ele cria o conceito em latim que é sola fide, só a fé, né, sola gratia, só a graça, sola scriptura, só a escritura, só a Bíblia. Então a Reforma Protestante começa na época do Leão X vendendo indulgência para embelezar a Basílica de São Pedro. Então, o fato do Papa Leão XIV escolher o nome Leão, por um lado ele está homenageando o Leão XIII, que tinha a causa social, que ele tem também, com todo o seu trabalho no Peru, mas tem também a questão da Reforma Protestante. Sim. Né? Talvez não resolver esse problema que aconteceu. Agora, o primeiro Leão, o Papa Leão I, ou Leão Magno, ele foi o cara que fez um negócio muito interessante, porque foi na época dele, Antigona, que Átila o Huno invadiu a Europa. Imagina o cara lá no Estreito de Gibraltar, aí a Península Ibérica vira islâmica, né? Aí os portugueses e espanhóis tinham que lutar as guerras contra os muçulmanos, né? As guerras da Reconquista, contra os moros, né? Meu pai é espanhol, né? Então, ele dizia que minha avó... Eu conheci minha avó, conversei muito com ela, mas não sobre esse assunto. Que ela falava muito dessa época da história, né? Ela, não, quando os moros invadiram... Eles chamam de... Em vez de falar mouro, né? Ah, é? Minha avó falava moros, né? Moros. Os moros, quando eles invadiram a Espanha, foi uma coisa terrível. Sérgio Moro. Deve ter conexão, né? Então, ela morria de medo, né? Dos moros. Foi uma época que foi muito difícil, porque realmente foi uma invasão à Europa. E o Átila, o Huno, ele foi indo para Roma. Imagina o cara com elefante vindo lá da Ásia, passando nos Alpes suíços de elefante, chegando até Roma. E ele chegou em Roma e o Papa Leão I foi o cara que, sem lenço, sem documento, foi lá peitar ele. Falou, meu irmão, sai daqui, você tá fazendo o que aqui, meu irmão? Isso aqui é nosso. Dá linha, sai fora logo para não cair tua casa. O cara foi corajoso pra caramba, né? Ele podia ter fugido e tal, ele peitou. Então, assim, eu não sei se tem essa ideia também de... Papa Leão XIV, estou me referindo ao Leão também, porque eu vou ter que lutar contra um novo Átila Huno. Talvez esse Átila Huno é quem? O Trump? Eu não sei. Ou outra figura? Não sei. Então tem várias referências. O fato dele escolher o nome diz muita coisa. O nome Leão. Tem essas três principais referências. O Leão XIII da causa social, o Leão X, que foi quando aconteceu a Reforma Protestante, e o Leão I, que lutou contra a invasão da Europa pelo Átila. O nome que o Papa escolhe é um indicativo do caminho que ele vai seguir. É indicativo pra caramba. O Papa Francisco, ele queria trazer um negócio mais humilde, né? Uma questão mais da... Aí por isso que é o primeiro Papa Francisco. Pois é. Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, aquela questão da pobreza e tal. Mas aí entra um outro problema na posse do Papa Leão XIV. Porque o Leão XIV chega na posse falando que ele quer continuar o legado do Papa Francisco, o Papa Francisco era muito amigo, que ele era um dos braços direitos do Papa Francisco, mas o Papa Francisco ele assume o poder sem usar a estola sacerdotal. E mudando, ele mora em outro lugar, né? Também, lugar mais simples ali e tal, para fazer essa propaganda de uma igreja mais simples, né? Não pomposa. E ele não, né? Poxa, a gente tá vendo na imagem, né? O Leão XIV entra com a mesma roupa tradicional, e aí isso indica conservadorismo e tradição, a mesma roupa que o Bento XVI entrou. Pois é. Que é o cara que ninguém queria mais, né? Porque era conservador demais. Então, assim, é estranho, porque verbalmente ele diz que vai continuar o trabalho do Francisco, mas visualmente ele não tá continuando.
Então é uma esfinge a ser interpretada, né? É um mistério. Deixa eu fazer só uma pontuação. Muita gente fala assim, Daniel é protestante, tá falando sobre catolicismo. Eu poderia dizer para você, eu sou doutor em linguística. Se você não é doutor em linguística, fica quieto, só eu que falo. É tão ignorante quanto, mas tudo bem. Eu sou formado em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Ah, mas é uma universidade protestante. Mas eu também estudei na Universidade de São Bento do Rio de Janeiro. Aí eu tenho uma especialização em teologia e filosofia medieval na Universidade de São Bento, no Mosteiro de São Bento do Rio, tá? Então é claro que eu sou bacharel em teologia, eu estudei teologia. Além disso, eu também estudei em faculdades católicas também. Sem falar que a família do meu pai espanhola é toda católica, eu fui batizado na igreja católica, só não fiz crisma nem primeira comunhão. E na família do meu pai tem freira, tem tudo que você pode imaginar. Tá tudo lá na Espanha ainda, né? Então, só pra dizer assim, né? Eu sou uma pessoa que tem olho, tem cérebro, eu leio, né? E eu acho que não é só o católico que fala sobre catolicismo, assim como tem muitos católicos que analisam o protestantismo também. Eu acho que eu, como jornalista, estou analisando notícia, como teólogo, analiso a teologia. Muito católico falando the king, the power of the... Não? Então, só para dar uma resposta aos caras que assam, quem é ele? E de brasileiro que tava lá no conclave? Então, não tinha nenhum que tinha não chance, tinha nenhum, né? Pelo menos na minha leitura, né? Você vê, quando o Brasil, que é o maior país católico do mundo, eles preferiram um argentino e não um brasileiro, né? Então, se naquela época não entrou... Arnes lá, né? Eu não sei, o Dom Odilo Scherer, eu não sei se ele tá no Colégio dos Cardeais, não sei. Então, assim, eu não reconheci ali, pela leitura do que estava acontecendo, nenhum brasileiro com chance de ascender ao papado ali, não. Teorias, tem alguma teoria sobre... Porque a gente fez um programa aqui só sobre as profecias, né? Sim. De quem poderia ser. Fizemos com o querido Lamartine Pozella. Exato. E a partir do momento que se concretizou que foi esse Papa... Ele bate com alguma coisa? Bate. Bate de formas estranhas pra caramba. Quando a gente fala das profecias de São Malaquias, e a gente tá falando de um santo da igreja, não estamos falando de qualquer um, o São Malaquias é uma figura muito respeitada, e a gente não pode esquecer, ele é da linhagem, da mística católica. Muita gente fala, mas o que é isso? Mística católica era uma linha de padres que eles tinham a ideia de que o cristão deveria buscar o contato espiritual com Deus, ou o contato com o mundo espiritual. E eles faziam isso por meio do transe, né? A gente tem exemplos clássicos, que é o Bernardo de Claraval, ou Clairvaux, né? O nome original francês, Teresa d'Ávila, são figuras que representam a linha da mística católica. O São Malaquias, ele era um padre irlandês, e ele era dessa linha. Então, ele recebia nessas orações, nesses exercícios espirituais, nessas buscas, ele recebia muitas profecias, muitas visões. Então, e nos anos... Ele viveu mais ou menos nos anos 1100 e pouco. Nos anos 1500 e alguma coisa, 56, se eu não estou enganado, foi publicada pela primeira vez a profecia dos papas de São Malaquias. Não existe certeza nenhuma que foi o São Malaquias que escreveu isso. Não existe certeza nenhuma que esse documento não foi forjado. Agora, o que é muito estranho é que provavelmente as profecias antigas foram forjadas, porque havia um interesse de alguns autores de favorecer o Papa seguinte. Porque se você pega as profecias são um título e uma frase sobre o Papa. Tipo assim, é o que é o último. O 112, o 111. Petrus Romanus. É um título. E aí, qual é a frase? Traduzido do latim para português ele vai conduzir a igreja numa época de muitas tribulações, então será o fim. É tipo isso. Sim. Então era só uma frase e um título e uma frase. E aí, hoje, existe um consenso de que as profecias antigas foram manipuladas para dizer aqui, ó, Olha o que o São Malaquias está dizendo que vai ser o próximo Papa. Aí eles alteraram para ficar parecido com o candidato que eles queriam. Entendi. Falar aí, ó, tem que ser ele porque a profecia fala que vai ser ele. Então, isso é interessante. As profecias antigas têm sinais contundentes de fraude. Porém, imagina só, aparece uma lista de 112 papas em 1500 e tal, que pode ter forjado os papas da época, mas e as coisas que falaram para frente? E aí, mesmo sem querer fazer uma profecia, fizeram, porque muitas das coisas batem.
Por exemplo, tem um papa lá que fala, o título é Estrela Caindo do Céu, um negócio assim. Aí quando o cara foi eleito lá, o conclave, caiu uma estrela cadente. Então tem muitas profecias, eu não decorei tudo de cabeça, mas tem várias que batem. E tem uma coisa estranha, quanto mais próximo de hoje, elas vão batendo mais. Parece que vai melhorando a mira do cara conforme vai chegando. Então, o último papa da lista, seria o papa que depois dele ia acabar o catolicismo, apocalipse e tal, ia ter Terceira Guerra Mundial. O que diz o nome dele, o título seria Petrus Romanus, por isso quem acredita nessa profecia estava achando que ia vir um Piero Parolin, que é Pedro, né? E é um Pedro italiano, então é romano. Não nasceu na cidade de Roma, mas nasceu na Itália. Então tava todo mundo de olho nisso. Eu quase mandei essa, né, no dia 7. Quase que eu falei, vai ser esse Pietro Parolin, que eles estão precisando de um papa italiano. Só que depois eu percebi que era muito mais interessante, geopoliticamente, ter um papa americano do que italiano. Então, o que é estranho é que, às vezes, alguns estudiosos perceberam, e tem livros muito interessantes livros de 1800, 1900 sobre isso. Nessas frases sobre os papas, tem palavras escondidas ali dentro. Como se fossem letras no meio das frases, que você pinça letras e cria uma outra palavra. E dizem que está acontecendo algo, eu não acredito muito nisso não, acho bobeira, mas o que a galera diz? O nome do papa atual é Robert Francis Prevost. E a galera já mudou a ordem das letras, porque com Prevost você faz o Romanus. Nossa. Quase, né? Praticamente Romanos. Então os caras já estão dizendo, não, é porque as letras estão fora de ordem. É viagem? Pô, é uma viagem daqui pra Marte, meu irmão. Total. Mas aí, adianta eu me estressar? Vamos ver se vai ter o apocalipse ou não, se vai ter anticristo. Mas espera, pô. Eu já tô com cabelo branco já, não vou me estressar. Eu vou ficar, São Paulo aqui, acertou ou não acertou? O tempo vai dizer, pô. Ô, Lene, bloqueia quem tá zoando meu cabelo aí, por favor. Já bloqueei alguns aqui já. Que foi? Já bloqueei alguns aqui já. Tá. O pessoal tá zoando meu cabelo aqui. Pô, tá de brincadeira, né? Pô, em vez de dar uma força, né? Pô. Eu sei como é que é, já fiz também o famoso transplante capilar. Aqui, ó. Pô, brincadeira, né? Ô, Lene, tem alguma dúvida? Porque eu preciso fazer aquilo que eu preciso fazer sempre, entendeu? Olha só, tem umas plantinhas? Tem umas perguntinhas aqui sobre essa história do Papa. Não é sobre o cabelo do Vilela, não, né? Não. Ah, tá bom. Ó, o J.R. Gabler, ele perguntou se a escolha do nome Leão pode ser considerada uma sinalização anticristã ao leão da tribo de Judá falso que virá. Então, eu acho que não, sabe por quê? A sinalização mais interessante que alguns apresentaram, eu não acredito nisso, mas foi falado, Apocalipse 13 diz que a besta, que é o anticristo nesse caso, ele vai parecer um cordeiro, mas vai falar como o dragão, ou como leão, boca de leão. Então, na verdade fala, ele é um leão que fala como o dragão. Então, será que esse negócio de é um leão, é Léo? Porque Léo em latim não é leão, é Léo. Léo significa leão, né? Será que tem a ver com o fato dele escolher o nome leão, ele tá batendo com a profecia de Apocalipse 13? Eu acho mais interessante do que pensar no leão da tribo de Judá. O Thiago também, ele perguntou aqui, relacionando a ficção e realidade, no filme Conclave, elegeram um papa hermafrodita. Na vida intersexo. Na vida real, temos um papa com dupla cidadania, um papa que pode atuar com Trump quanto com a América Latina. Tem a ver essa ligação? Rapaz, tem um negócio pior do que isso. Me mandaram hoje, na verdade, meu amigo Mário, ele me mandou aqui, pra eu te mandar, como é que faz, Vilela? Manda pra você? Tá, deixa eu mandar pro Vilela aqui. Me mandaram um estudo, isso aqui que eu vou mandar, e se você quiser mostrar, eu acho viagem total. Eu não creio que isso seja real. Mas me mandaram uma análise da estrutura craniana do rosto do Papa Leão XIV, dizendo que ele tem um crânio feminino. Eu acho muita viagem. Mandei pra você. Tá. Achei viagem total, mas, né? Já tá rolando esse tipo de boato. Eu acho que... Provavelmente ele não deve ser hermafrodita, mas eu acho que o que bate ali no filme não é nem esse detalhe. Quem assistiu o filme, esse eu assisti. No meio do conclave começam a acontecer uns atentados. Explodem umas bombas. E aí o candidato do conclave, que é o conservadorzão, ele fala aí, precisamos de alguém que seja duro com
os árabes, olha o que eles estão fazendo com a Europa. É tipo falando, sou eu que vou resolver esse problema. É. Aí tem esse que acabou vencendo, que é o tal do Benítez. Aí a imagem, eu não sei se a galera quiser. Acho viagem total isso aí, né? Fala que tem um rosto feminino, pô. Nossa, esse desenho pode ser feito de qualquer forma. Pô. Não é? O cara quiser desenhar um Pokémon. Tá a assim, Roberta desenha. Close aí, a galera fica mais feminina ainda, né? Então, assim, ele... Agora, pô, esqueci o que eu tava falando. O que eu tava respondendo? Ah, tá. Que tem os atentados. O filme O Conclave. No filme, o que acontece? Você tem o candidato progressista e o candidato conservador. Só que aí surge um cardeal que ninguém conhecia, que é o cardeal Benítez, que é um mexicano que fez missões no Afeganistão. Aí já aparece. No nosso caso aqui, o Robert Prevost é um americano que fez missões no Peru. É a mesma coisa? Não é, mas parece um pouco. E aí, o grande detalhe. No filme O Conclave, vou dar um spoiler, não venceu nem o conservador e nem o progressista. Por quê? Esse Benítez, ele chega e fala, olha, a gente não vai vencer o problema da questão com os árabes desse jeito aí que você está propondo de linha dura. Você nem conhece esses caras, eu conheço. Eu sou missionário no Oriente Médio. Eu que conheço esses caras e eu sei lidar com eles. Não é com a violência, é com o diálogo. E aí, o setor progressista e o setor conservador olharam e falaram, é esse cara aqui. Ou seja, foi uma zebra e foi um cara mais do meio, mais moderado. O Prevost é uma zebra, que é o primeiro americano, e ele é um moderado também, moderado para a esquerda, né? Oficialmente ele é moderado para a esquerda. Na minha opinião, ele é totalmente da direita. E eu acho isso um detalhe aí que deve estar irritando a galera progressista, tá? Manda aí, Lene. Ó, tem mais uma aqui, ó, o Ednei Araújo, ele fala assim, como você, Daniel, enxerga as manobras chulas dos defensores de teorias da conspiração quando viram suas previsões falhas sobre Pedro e o Romano oitavo rei, acho que ele queria colocar, da pseudoprofecia de Malaquias serem refutadas com a eleição do Papa Leão XIV? Então, meio que já falei isso, né? Porque eu acho que esse negócio de São Malaquias é muito abstrato. Eu não vou me estressar, cumpriu a profecia. Tem gente que falou, acabou a profecia. Eu não sei se acabou, meu irmão. Às vezes é se mudar as letras. Mas eu acho isso tudo muito especulativo. Eu prefiro esperar para ver qual é. Né? Vamos ver o que esse cara vai fazer. Vamos ver se vai ter uma terceira guerra mundial. Vamos ver se vai aparecer o anticristo. Vamos ver se ele vai apoiar o anticristo ou não. Tem vários poréns aí no meio dessa história. Vai ter um anticristo? Não sei. Se aparecer um anticristo, ele vai ficar a favor ou contra? Também não sei, pô. Então, adianta eu me estressar? Vamos esperar acontecer. Agora, a questão do oitavo rei também é complicada, né? Porque você tem que partir do princípio que o rei que estava no poder não conta, e aí vieram 8 papas depois disso, você tem que concluir que o oitavo rei seria o oitavo papa. Já diziam que o Francisco era o oitavo, agora estão falando que o Robert Prevost é o oitavo. Eu acho bobeira isso, eu acho... Tem que esperar e tem que aguardar. Pode ser que aconteça, pode ser que não. A chance maior sempre é de não acontecer nada. É ficar tudo normal. Mas eu não sei, o mundo tá estranho pra caramba. O Trump tá falando que ele governa o planeta Terra, tá estabelecendo acordo de paz com o Oriente Médio, aí já fica um negócio meio estranho. Diz que quer estabelecer paz entre Israel e Palestina, falou que quer ajudar Israel a reconstruir o terceiro templo, aí fica um negócio meio bíblico, né? Mas vamos aguardar, vamos ver se é só gogó, se vai rolar mesmo. Ó, tem uma outra aqui do WR Games, eu tava tentando traduzir a pergunta dele aqui, Legal. que ele mandou sem as vírgulas, e daí eu tava tentando entender. Mas, teoricamente, ele fala assim que hoje os Estados Unidos controlam o mundo, o que pode ser interpretado como a nova Roma. Sim. E daí, não seria daí que viria o romano? Pode ser também. É especulação total, mas não é impossível, né? Pode ser. A gente estava conversando aqui, né, numa conversa antes dessa live, e eu estava explicando que Washington chegou a ser proposto, em vez de Washington em homenagem a George Washington, o nome da capital americana ia se chamar Roma. Ah, é? Então, aí faz mais... E Washington, a estrutura arquitetônica parece muito com Roma, né? Total. Né? Principalmente o Capitólio e tal, né? Aquelas colunas romanas. Então, pode ser que Estados Unidos seja uma nova Roma? Pode ser também. E pode ser que o Petros Romanos, na verdade, é um Prevost americano? Pode ser também. Mas eu acho, como eu sempre falo, né? Alerta de conteúdo altamente especulativo.
Nostradamus tem alguma profecia em relação a Então, Papa? Nostradamus falava sobre o Papa Negro. Ah, é? Aí a galera, será que vai ser um Papa africano ou é um jesuíta? Aí quando chegou... E tinha um africano, né? Tinha vários e os Na africanos bolsa. estavam na cota aí. Além disso, tinha um outro cara que eu também estava achando que podia ser ele, que era o Luiz Tagle. Porque o Tagle, ele é um filipino e ele é descendente de chineses. Eu falei, pô, a China vai emplacar esse cara, quer ver? Ele é um filipino, ele é um cara, ele é bem mais jovem. Esses caras têm... O Robert Prevost tem 69 anos, né? O Tagle eu acho que tem 69 também, mas parece que é neto dele. Parece bem mais jovem o cara. Não sei se esse maluco oriental não envelhece também, né? É. Então, assim, eu falei, cara, pô, seria legal ter um papa mais jovem, porque ia agradar mais a juventude ia se identificar. Tem um dedinho da China, porque ele é um filipino descendente chinês. Então, o Tagle parecia com esse Benítez do filme O Conclave, o estilo dele. Mas pode ser, cara, que esse negócio de Petrus Romanos seja um Prevost americano, porque Estados Unidos é a nova Roma. Pode ser, cara, mas vamos aguardar. Eu acho pouco provável, mas o tempo vai dizer. Sobre o assunto aqui já foi. E qual é o próximo assunto? Aí tem uma pergunta aqui que eu achei bem curiosa. O Caio, ele tá falando aqui o seguinte: Daniel, o próximo filme dos Vingadores adaptará uma HQ em que o Doutor Destino se torna o líder do mundo e salvador da humanidade. Será que essa é mais uma profecia de Hollywood para a chegada do anticristo? Pode ser também, né, cara? Porque quando... Aí, vamos responder uma pergunta aí, uma pré-condição. Sim. Filmes podem prever o futuro? Ou isso é delírio demais? Vou dar um exemplo só, tem vários. O filme White Noise, Ruído Branco, que é com Adam Driver. Esse filme foi lançado em 2022, em agosto. Em fevereiro de 2023, tudo o que aconteceu no filme aconteceu na vida real, no mesmo lugar. É absurdo. É completamente o lance louco. da neblina lá. O trem tomba e pega fogo, aí solta Sai uma uma fumaça fumaça. tóxica, os caras têm que fugir. Eles gravaram esse filme na cidade de East Palestine, em Ohio. E o filme foi lançado num festival em agosto de 2022, mas foi oficialmente lançado em novembro de 2022 na Netflix. Novembro, o lançamento oficial, então. Fevereiro, ou seja, 4 meses depois, aconteceu em East Palestine a mesma coisa, o trem tombou, saiu a fumaça, a galera teve que evacuar a cidade está contaminada até hoje. Tem gente que até hoje não voltou para casa. Qual é a probabilidade disso acontecer? Eu acho que é 0. Sem falar que o filme não é um roteiro original, é um roteiro adaptado de um livro do John DeLillo, que é um autor que é conhecido por prever o futuro, por ser meio profeta. E aí você pensa assim, deve ser um lixo, né, de literatura. Na verdade, o Harold Bloom, um dos maiores críticos literários que já passou pelo planeta Terra, especialista em Shakespeare, já faleceu, era professor do MIT, ele escreveu o cânone ocidental, né? Todos os livros que formaram o Ocidente. Harold Bloom dizia que eu falei John, acho que é Dom DeLillo. Dom DeLillo era um dos maiores escritores do seu tempo. Então, é um cara de qualidade literária. O filme foi lançado em 2022, mas o livro é de 1985. Cumprindo ou confirmando um negócio que aconteceu em 2022. Então, filmes podem prever o futuro? Podem. Como? Não sei. O que significa isso? Também não sei. É programação preditiva? Não sei. O que é programação preditiva? Uma teoria que diz que os meios de comunicação são usados pelas elites globais para poder antecipar eventos que eles estão programando para o futuro, para que quando aconteça o evento futuro, a população já esteja adestrada. Mas isso é uma coisa que eu pensei agora, Sim. Daniel. Vê se faz algum sentido. Existem informações por aí. Gente que conhece gente. Gente muito poderosa dentro de Hollywood. Total, isso roteirista existe, que conhece oficial. Os caras falam, eu não posso publicar livro. Não posso falar assim, mas a verdade é essa. O cara fala, coloca num livro de ficção. Fazer um somebody love ali. Porque o cara não se compromete. Dá uma maquiada. E vira... Isso. Assim como teve uma época que começou a sair muito filme. Porque... Lembra que uma época os ETs eram sempre maus? Sim. Aí teve uma época que os ETs viraram bonzinhos. Isso. E falaram que era uma campanha também do cinema americano preparando para uma chegada de... Então, assim, tem várias teorias que podem... a gente só vai saber quando acontecer realmente algum fato que comprove aquilo. Porque esse pessoal da indústria americana, do cinema americano, com certeza tem muito investidor, tem muita gente que quer preparar o povo...
o povo pra alguma coisa. Adestrar, né? Aquilo ali é o maior... Cara, o que tá saindo de filme sobre bunker, sobre alguma crise climática aquele absurda. Assassinato no Fim do Mundo que você me indicou, né? Que os caras foram lá pro Não, Polo o outro Norte, lá, o... Ai, cara, dos caras que vão pro meio da montanha. Ah, falar nisso, aproveita e indica um... Paraíso. Paraíso. Você assistiu, né? Subsolo. Pô, só vi os 3 primeiros episódios, não consegui. Pô, é bom pra... Cara, tem um episódio que estoura a bomba nuclear mesmo, que os caras estão chegando de avião. Estão de avião chegando no bunker, que é construíram debaixo de uma montanha e selecionaram os melhores também. Só a galera top. Médico. Fizeram uma cidade perfeita, por isso que chama Paraíso pra essa reconstrução. Sol, né? O sol sobe e desce. Né? Então, assim... Mas tem um Sambar ali também, né? Meio... Tem? Não, sei que falou, estilo a Vila, assim, que rola uma enganação. Sim. Existe uma virada no final. Tem um... Eu vou lembrando aqui, vamos entrar na Lady Gaga, no show que ela fez. Bora. Mas eu assisti, cara... Ali foi interessante, hein? Eu queria... mó showzão, mó sonzão. E eu... Caraca, que som. Eu realmente assisti umas coisas esses dias que eu falei, putz, preciso, quando o Daniel vier pra indicar pra ele umas coisas muito boas. Hoje estreou o Love... como que é? O Robots... Death, Lover... Como que é? O Solano tá aí. Solano? Como que é? Death, Lover and Robots lá? Como que é? Love, Death and Robots. Love, Death and Robots. Hoje tem a temporada nova que estreou aí. Quero ver também. E aquele... Que é um do Nevoeiro, um argentino aí, você viu? Vi, cara. O Eternauta. Eternauta, baseado numa história em quadrinho. Vi tudo, cara. Eu só vi o primeiro episódio. Falaram que em não língua inglesa é a ficção científica mais vista. Pô, eu achei meio parado ali no começo. Não, ele melhora. Melhora. Porra, os caras ficam um tempão pensando, porra, o que é essa nuvem aí, meu irmão? Tal, Cuidado, que eu não sai. Eu vou sair. Aí não sai não. Aí, pô, o cara... Aí você não sabe se é pela respiração ou se é no contato com a pele, porque os caras saem só com... Lembrei. Pecadores, você assistiu? Pecadores não assisti, não. Cara, mas que você me falou que dá um... Que filmaço. Você acha que é uma coisa, é outra. É, né? exatamente. Legal. Pecadores também. Aí, galera, vai anotando e depois Pecadores tem muito a ver com esse lance da Lady Gaga aí. De que a música é um show, muita gente acaba sendo um ritual, né? Pô, não tem um filme aí que tá pra lançar agora que é produzido pelo Jordan Peele? Que é um negócio de show? Tem. Ele não lançou ainda, não, né? Não. Tá. E tem acho que Missão Impossível, o novo lançou aí agora também. Lança semana que vem. Não é essa semana agora, não? Não sei. Não lançou hoje, não? A gente vai fazer um programa especial sobre Missão Impossível semana que vem. Legal. Que tá soltando um monte de pimentinho. O primeiro foi inteligência artificial dominando o mundo. Tipo, uma grande inteligência artificial capaz de... Já coordenando os fatos do mundo e tal. A entidade, né? Uma entidade. Aí tinha a chavezinha que é única pra desligar. Achei legal pra caramba, né? Tem a ver. Aqui tá dizendo que é 22 de maio. O que? O lançamento do novo Missão Impossível. 22, tá. Pô, eu confundi geral. Vai ter pré-estreia semana que vem. Tá bom. E agora, vamos pra Lady Gaga. Lady. A gente teve um showzaço aí. Cara, 2 milhões de pessoas. Cara, parada marcante, né? Então, a Lady Gaga, ela tava meio... É uma concorrência muito grande, né? Entre as cantoras, né? Você vê que tem hora que uma tá meio caidinha. Público, não foi? Pra um show... Foi. Da carreira dela, foi o maior show da vida dela. E eu acho que também bateu recorde de público. Perdeu para o Papa João Paulo II e para outra coisa, assim, Sim. outro evento que teve. Que é um negócio poderoso demais, né? Poderoso. Claramente uma bolsonarista, olha só. Estranho isso, né? Não é? Muito estranho. Porque é uma faixa presidencial, obviamente, né? É uma brincadeira com isso. Então, será que ela tá zombando ou ela tá chancelando, né? Essa que é a dúvida. E o fundo todo vermelho, né? Um contraste de vermelho com o verde e amarelo. Produção... Né? Impressionante. Quem manja de produção, quem manja de figurino, quem manja de coreografia. Pô, um negócio incrível, né? Incrível. Ela que uma vez foi no Oscar com um negócio de carne, umas carnes, uma roupa de carne. Tinha uns mané com carne, né? Os caras, porra. Imagina o calor do Rio de Janeiro. Não é picanha também, não, né? Pô, deve uma ser carne de segunda, bife né? de panela ali, né, pô? E carne de gato, churrasquinho de gato. Total. Cara, se você pesquisar, Lady Gaga fala, eu sou cristã, sou católica, amo Jesus, piriri, pororó, etc e tal. Ah, é? Você fala, pô, não é possível que ela zomba pra caramba da parada, né? Se você pensar, as músicas que ela cantou, a primeira foi Blood Mary, que é uma música dela que compara... Fala o quê? Esculhamba com Maria Madalena. Maria Madalena, Jesus tá morrendo na cruz, ela fala, eu não vou chorar, não tô nem aí e tal, pra nem saber, Aí depois a música... Depois Abracadabra, a terceira foi Judas.
Então, só parada. Abracadabra zoando. é o quê? Sobre ocultismo? Porra, total. É. Olha isso, cara. É lindo, mas é meio bizarra Cara, a parada. é bizarro, né? mas meio assim, Marilyn Manson também, lembra? É porque esse personagem que ela tá representando, porque ela tá representando o personagem, não é a Lady Gaga cantando. É como se isso fosse uma ópera rock, um teatro. Essa aí é a Madame Mayhem, que é a Madame do Caos. Madame Caos? Madame do Caos. O show tem um pensamento assim sobre Total, o caos. porque ela tá lançando o álbum novo Mayhem. Então o show é um show conceito, né? É conceitual, total. Ela já tinha feito esse show no Coachella. Tá. Então teve uma prévia. Aí ela adaptou algumas coisas. É claro que ela não tava no Coachella lá com roupa do Brasil. Claro. Então ela agrega algumas camadas de interpretação. Agora, o que é muito interessante é que o show, né, que é o Mayhem Ball, que é o show do caos, né, o baile do caos. E nesse caso, em Copacabana, era Mayhem on the Beach. O caos na praia, né? Tava na propaganda. Então, é muito interessante porque ela, no show, não no CD, no show ela mistura músicas novas, como Abracadabra, com músicas antigas, como Blood Mary. Então, ela pegou uma série de músicas durante vários anos de carreira e colocou numa sequência narrativa ali que constrói uma mensagem com início, meio e fim. Cria um enredo coerente. Isso é legal pra caramba, né? Eu acho muito interessante, né? Pra mim, as bandas antigamente faziam isso, né? De ter um conceito, de ter um disco. Eu gosto de dar moral pros brasileiros, né? Pra mim, assim, de músico mesmo, pra mim, Hermeto Pascoal, acho que ninguém ganha no nível de genialidade. Mas, tirando Hermeto Pascoal, cara, pra mim, o Frank Zappa é um dos caras mais geniais que existem. Se você quiser escutar um álbum conceitual legal do Frank Zappa, porque nele tem tudo, tem música de zoação, música de comédia, até os Simpsons se inspiraram na obra do Frank Zappa. A história dele, os caras são fãzaços de Zappa. Porque o Frank Zappa tem, por exemplo, Gregory Peccary, que é uma historinha de um porquinho que inventou o calendário. Ele faz umas paradas meio de desenho, músicas de desenho, né? Então o Frank Zappa, ele tinha um conceito chamado Project Object, né? Que é o projeto objeto. Que ele dizia que tudo que ele fez do primeiro álbum até o último era uma obra só, entendeu? Sei. Então eu acho maneiro você pegar a tua obra e olhar como uma coisa só. Claro. Né? Então assim, a Lady Gaga, né? Ela estudou arte, ela é atriz, então ela manja... Aí o Frank Zappa, né? O álbum mais legal é Make a Jazz Noise Here, que esse é de altíssimo nível, já começa... O segundo é um CD duplo, o segundo CD já começa com a música The Black Page, que é sensacional. Pra quem gosta de música, né? Por que é The Black Page rapidaço? O Frank Zappa, ele era percussionista, né? A paixão dele era música erudita de vanguarda, né? Então ele criava partituras pra bateria. Muitas das músicas, a bateria tem uma partitura, o cara tem que tocar exatamente o que ele escreveu. E ele escreveu um solo de bateria, que era uma partitura de bateria tão complicada que ele usava como teste para novos bateristas. O cara tinha que saber tocar aquilo. E tinha tantas notas nas pautas que a página ficou toda preta. Por isso que é The Black Page. Cara. Que é a coisa impossível de tocar. Quem tocava muito bem era o Terry Bozzio, né? Que era o baterista da época. E o Vinny Colaiuta também tocava pra caramba. Vinny Colaiuta hoje é o baterista do Sting, né? Então, antes de eu entrar em qualquer detalhe do show da Lady Gaga, eu estudei teoria da arte, história da arte, tudo lá na Federal Fluminense, teoria da cultura, né? Eu gosto muito da parte artística, coreografia, figurino, a música, né? Eu estudei na escola de música Vila Lobos. Então, antes da gente falar coisas que podem ser vistas como críticas, o show da Lady Gaga foi um negócio ímpar. Tá? O som, cara, o som que... Eu não fui ao show, mas o som que chegou na transmissão ao vivo, animal. Eu boto meu fonezão, melhorzão que eu tenho, e boto no máximo, cara, um som absurdo. Tem banda no palco, tem um baterista tocando escondido lá atrás. Então, alto nível. Alto nível em todos os sentidos. Até no sentido espiritual também. Só não sei se é um alto nível espiritual pra quem que tá operando a máquina, né? Pois é. Então... O show começa, então porque a música, ela
ela se dá também fisicamente, né? A onda sonora, ela bate no corpo, também. né? Ela tem as notas, as frequências você tem uma alteração, né? Tem. Então, tem vários elementos interessantes pra gente analisar nisso aí. Eu não sei se a galera vai conseguir achar, mas tem um vídeo com o show completo na internet. Eu não sei se é a Multishow que transmitiu. Não sei se o Multishow já mandou derrubar, não derrubou, não sei. Ou se tem que entrar direto no Multishow. O show começa com no telão, a imagem de um espelho. E a Lady Gaga fantasiada de vermelho nesse espelho. Podia ter trazido essas imagens todas, né? Esqueci desse detalhe. Será que eu devo ter no meu celular que eu te mando, que eu acho que você consegue jogar pra ele ali, né? Que é chato ter que ficar procurando ali em cima da hora. Não, se tivesse, manda. Se você quiser procurar enquanto isso, o já lê uma pergunta, né? Já até achei, mano. Boa. Já. Só vou separar, porque eu peguei muita coisa e eu não usei tudo. Cadê? Pô, essa específica do espelho eu não peguei, você acredita? Não, tranquilo. Ô, Lene, enquanto isso, o que o pessoal tá comentando aí no chats? Olha só, vou ler alguns comentáriozinhos que mandaram pro Daniel aqui. Tá. Tem um comentário do Toscano, ele falou aqui o seguinte: por favor, Daniel, me desbloqueie nos comentários do seu canal. Achei. Eu só disse que quem estava comentando no chat estava viajando sobre BTC, dizendo que até que Musk havia criado. Tá. Como é que é o nome dele? É o Toscano. Toscano? Pô, é a equipe que bloqueia lá, né, não cara? é Eu não ele. fico bloqueando, mas, ó, minha equipe deve estar assistindo, então, aí, galera, pô, dá uma moral pro Toscano aí, pô. O pessoal falando O cara é tosco, mas é gente boa. O cara falou que você ganhou mais seu respeito por citar Zappa. Exatamente. Meu irmão, vou te falar, hein? Eu não vou dizer que eu sou o cara que mais conheço de Frank Zappa, mas eu conheço razoavelmente. Eu pesquiso profundamente Frank Zappa. Eu esbarrei com o Frank Zappa, cara, na escola de música Vila Lobos. O professor era o Mauro Vermelinger, que ele é um estudioso do Hermeto Pascoal, né? Ele já chegou a tocar baixo com o Hermeto Pascoal. E aí, cara, ele apresentou Zappa pra gente. Aí ferrou, meu irmão. Foi amor à primeira vista. Achei as imagens todas, inclusive a do espelho já te mandei. Tem uma tonelada de imagem aí. Fechou. Tá meio difícil, Lene, de achar quem é quem, mas eu acho que pela descrição aqui que eu for falando, dá pra você achar aí. É a primeira imagem, não sei se é a primeira que vai chegar, mas é a imagem que tem o espelho e ela assim, toda de vermelho. Então, o show começa assim. Ele não começa com uma música, ele não começa com uma fala, ele começa com uma imagem. E a imagem é a Lady Gaga fantasiada de vermelho dentro do espelho. Quando começa a segunda parte, você vai perceber quem é essa imagem. Porque essa imagem é a Madame Mayhem. É a Senhora do Caos, que é um personagem da história. Depois que aparece esse espelho, aparece a Lady Gaga de um lado e a Lady Gaga do outro lado. De um lado, eu acho que ela tá de branco, se eu não tô enganado. Do outro lado, ela tá de vermelho. E é ela fazendo um juramento. Por que um juramento? Que ela tá com a mão no peito, repetindo. É como se a Madame do Caos falasse as coisas, ela repetisse. Entendi. Parece um pacto. Igual quando a gente faz na igreja. Você quer aceitar Jesus como seu salvador? Levanta a mão e repete comigo. Eu, Daniel, quero aceitar Jesus como meu salvador. Parece que é isso. E o que está escrito nesse texto? É um negócio sinistro. Olha lá a imagem. Olha lá. Tá vendo? Essa figura que tá ali não é a Lady Gaga. É ela fazendo a personagem Madame do Caos. Isso aí, você precisa entender o conceito de espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe mulher... O espelho tem um significado, né? Isso é... Tanta água quanto o espelho, tudo que reflete, Exato, né? a prata que tá ali no espelho e tal. Então, esse espelho, com essa moldura... São portais? Tudo, o que são? É um portal, pô. Né? O espelho mágico é um espelho que é construído com detalhes de prata, de ouro, ele tem sigilos escritos nele, ele tem desenhos igual aquele espelho ali, tem toda uma moldura desenhada. Então, assim, para quem conhece um pouco de magia cerimonial ou ocultismo, você vê que tem coisa ali. E quem conhece o corpo da obra da Lady Gaga sabe que tem muita coisa de, né, esotérica ali. Então, aquilo ali é um ritual que está sendo feito em frente a um espelho mágico. Né? É a minha interpretação, que eu acho que faz sentido. Então, no texto, ela começa a falar como se fosse: eu sou a Senhora do Caos, né? Eu ando de bengala e eu tenho um gesso na minha perna esquerda, uma bengala na mão direita, um gesso na perna esquerda. E aí ela fala assim:
toma cuidado com o que você quer, porque pode ter um preço muito alto. Você tá disposta a pagar esse preço? Pois é. Aí fala assim, depois a Lady Gaga, né, dialogando com ela mesma, em frente ao espelho, só que é ela e a Senhora do Caos, ela, assim, a interpretação artística é como se fosse ela tentando resolver o caos na vida dela. A interpretação ocultista é ela fazendo uma aliança com um ser espiritual, que é ela se olhando no espelho. Tem alguns rituais que os caras fazem no espelho, que o cara tem toda uma preparação com incensos e tal, orações específicas, num outro idioma específico e tal, palavras faladas perfeitamente num horário certo, num dia certo. O cara fica olhando pro espelho e da imagem dele no espelho, ele começa a ver contornos estranhos aparecendo até que essa imagem se desloca e fica do lado dele. E aí é como se de dentro dele saísse uma entidade e ele começa a dialogar com essa entidade pela primeira vez pelo espelho. Então faz parte de um ritual, né? Eu nunca fiz esse ritual, mas eu conheço gente que já fez e já conversamos sobre isso. Então, nessa imagem, por exemplo, ela fala, no final dessa disputa eu não sei, eu vou saber quem venceu, se sou eu ou a Senhora do Caos. E ela chega a usar a palavra caos. Não só a palavra mayhem, ela usa a palavra chaos. Também. E o que é interessante é que a revista Economist, essa aí, se você puder achar, Lênia, eu tenho aqui, mas aí vai demorar para procurar. A revista Economist lançou uma edição recente com Donald Trump na capa e o título que estava escrito é The Age of Chaos, a Era do Caos. Então, aí eu tô conectando uma coisa com a outra. Era do Caos e ela falando sobre Mayhem e Chaos. Beleza. Se a gente volta um pouquinho no tempo, quando o Donald Trump foi eleito, a arte e a magia, muitas vezes, elas caminham juntos, né? Um ritual é um teatro também, né? Então, tem momentos que é difícil você... Tem muito artista que é ocultista também, né? Você pensar num Alan Moore da vida, né? Que é explicitamente um mago cerimonial. E depois, não sei se você vai falar sobre isso, mas existe a magia do caos, né? Que exatamente. Eu não sei se o Alan Moore é um cara... O Alan Moore acho que é mais magia cerimonial, tradicional. Mas o... Grant Morrison, ele trabalha com a magia do caos e colocava nas obras dele, né? Sim. Então, para quem não entende, lá, The Age of Chaos. Essa matéria, essa capa já tem quando? É recente, deve ser agora de abril. Desse ano, então. Desse ano. Então, assim, a revista The Economist tem vínculo com a família Rothschild e tal, então os caras dizem que a galera manja do Paranauê. São pessoas poderosas que... O que foi que vocês estão rindo aí? Não, é que o Kratos achou a imagem e aí eu falei pra ele, puxa, eu tava procurando e-commerce. De Economist, você tava no e-commerce. Eu não sei se a minha pronúncia é ruim ou se ele que tá de palhaçada. É o ouvido do cara que é ruim. Aí é um problema. Quebra, ele Trump e-commerce. Ele vendendo os bonequinhos dele, uma Bíblia, né? Foi boa essa. The Economist, né? Então, eu já tô de olho nisso aí. O pessoal tá perguntando quem é Alan Moore. Alan Moore, pra mim, é o melhor roteirista de história em quadrinho de todos os tempos, assim. Watchmen, né? Fez Watchmen, V de Vingança, pra vocês terem uma ideia. Jerusalém, o livrão. Jerusalém, que acabou de lançar. Comprei esses dias. E outras coisas aí, né? Outras. O Pântano, você falou? Monstro do Pântano, ele revolucionou. É muito bom, muito bom. Cara, aí tem Prometeia, cara, Prometeia você vai gostar, hein? É o quê? É quadrinho ou é texto? É um quadrinho, um calhamaço, assim, quadrinhos e tarô, puxa tudo ali. Mitologia egípcia, cara, você vai gostar pra caramba. Olha a pinta do garoto. O nosso amigo Alan Moore. Olha a pinta, parece o Rasputin. E ele fala que tem um pacto com o demônio Pazuzu, né? Ele fala isso? Fala. Que é que ele escreve inspirado por... O Pazuzu é o do filme Exorcista. Né? Não lembra, não? Nossa, você me conhece. Quer ouvir essa história? Eu tenho medo dessas paradas. Não, pode contar, eu tenho medo de assistir o filme. Qual que é a história? Então, vou tentar contar rápido, mas eu sei que a galera gosta. A história original do Exorcista é uma história original. É uma história real, perdão. É a galera com um menino de família luterana americana que começou a ter problemas espirituais depois que a sua tia faleceu. Ele tinha uma tia que era muito amiga dele e a tia falece e ele usa um tabuleiro de Ouija pra tentar falar com a tia que morreu. Ouija, né? E lá eles falam Ouija boards, né? Ouija. Ele não fala Ouija, né? Quando falam aqui no programa estado, falaram aqui é Ouija, né? Eu falo no estilo que os americanos falam. Então, inclusive um amigo meu, que infelizmente tinha muitos problemas
espirituais e acabou falecendo por causa disso, numa situação bem trágica. Ah, é? Ele tinha um tabuleiro de Ouija e ele chegou um dia, eu falei pra ele veio dos Estados Unidos com esse tabuleiro, eu falei Coloca pra ele... a imagem do tabuleiro pro pessoal que não sabe o que a gente Eu falei com ele, meu irmão, cuidado com essas paradas aí, hein? Ele falou, nossa, isso aqui é tranquilo. Tem gente que ou quer brincadeira ou que Aí, não pega nada, eu né? tinha o tabuleiro com as letras, né? Do abecedário, zero E o sim ou não, né? até 9, sim ou não. E aí eu falei, deixa eu te mostrar uma parada. Eu peguei o tabuleiro, não sei se são todos, ou se era uma edição especial. Ele tinha uns desenhos, assim, abstratos no fundo das letras e números. Eu virei de cabeça para baixo, eram vários demônios. O quê? Com chifre, Eu falei pra ele, cuidado com isso. Aí ele começou a falar que tava vendo uma mulher de vermelho na porta da casa dele, não sei o quê. Depois de um tempo ele acabou morrendo numa situação muito trágica, tá? Então, histórias reais, assim, dizem que quem brinca com fogo faz pipi na cama, né? Então, brincadeira tem que tomar do copo, cuidado. O weed, olha lá. Weed. Eu não sei se esse dá pra ver, mas é mais ou menos isso. Sabe umas manchas ali Tem no umas fundo? manchas. Se você virar de ponta cabeça... O dele, esse aí eu não sei se vai aparecer, mas o dele tinha. Tá? Tinha essa... Ainda tem um goodbye, né? Pra despachar, né? Despachar, vai embora. Encerrou o serviço. Tô saindo aqui do campo de batalha. The Mystifying Oracle, né? Trademark. Então, cara, na história real do Exorcista, o garoto chama a tia, só que em vez de vir a tia, vem o Pazuzu, tá repreendido o nome de Jesus, né? Eu não gosto de falar esse nome, não. Ah, é isso? É isso. Igual eu tenho Sandman, mas eu não li. Tá lá em casa. Mas na série Sandman, o cara tenta chamar o deus da morte, sei lá, só que vem o do tempo, né? Do tempo não, é do tempo? Não, do sonho. Dos sonhos. É porque vem o irmão mais novo, porque eles são irmãos na série, né? Aí deu um erro aí no convite, veio o cara errado, né? Veio o cara errado. O Exorcista é isso. E aí, porque ele fica aprisionado, ao redor do mundo, muitas pessoas têm aquela doença do sono, né? Que não dormem. Cara, isso é muito interessante. Não, que ficam dormindo. Sei, direto, tipo uma catalepsia. Isso é muito interessante porque na mitologia grega, o Sísifo, que é o personagem da mitologia grega, ele era um cara, ele era carioca, eu acho, que ele enrolava todo mundo, né? Ele fez tanta enrolação no planeta Terra que Zeus decidiu matar o Sísifo, né? E aí ele mandou o Hades pessoalmente buscar o Sísifo. Só que ele era tão somebody love que ele chegou pro Hades e falou, você veio me buscar para levar pro mundo dos mortos? Aí ele falou, sim. Aí ele falou, mas pela regra não é você que tem que buscar, quem busca é Apolo, né? Aí o Hades falou, pô, é mesmo. Na hora que ele falou, pô, é mesmo, ele prendeu o Hades. Tipo num círculo mágico desse. Aí ninguém morria mais no planeta Terra, porque o Deus da Morte estava preso. Então parece com essa ideia que o Neil Gaiman botou lá. Ele queria queria salvar o filho dele. É filho ou filha, sei lá. Filho, né? Filho. Mas aí deu zebra, né? Pois ele ficou num círculo mágico. A gente precisa falar isso. Foi ótimo. Porque... Vê se você acha uma imagem. Coloca Sandman, Círculo Mágico. Deve aparecer do filme ou do quadrinho. Acho que é um círculo de sal que fizeram. Não sei, uma coisa mais simples, né? Aí o cara desfaz e ele consegue sair depois, né? Então, na magia cerimonial, em alguns casos, né? Conforme eu estudei... Daniel, onde você estudou isso? Tem fonte que eu vou falar, tem fonte que eu nunca vou falar. Eu estudei um pouco também, né? Pra ver aquele ritual de Abraham Lincoln e tal. E todos falam sobre esses... Os círculos mágicos. Os sigilos e tal. Por que é o círculo mágico? Sabe quando você vai... Imagina que... Você pega um Rottweiler, já que a gente falou de Rottweiler, você pega um Rottweiler já crescido para você cuidar dele. Ah lá, o círculo tem os sigilos também, né? Tem um círculo, tem os sigilos, e não dá pra ver direito, porque é toda a capa do Sandman aí, e ele tá debaixo disso. Entendi. Né? Interessante. Você vê que o Neil Gaiman manja muito do Paranauê, né? Ele estuda. Manja demais. Então, cara, você pega um Rottweiler desse, o bicho pode te estranhar, né? Pois é. Então, o cara vai tentar fazer alguma aliança com algum espírito ou... O que você coloca? Coloca uma coleira. Pra não atacar ninguém. Então ele tem até uma distância ele vai. Você tem que o círculo mágico é isso, né? Acostumando ele contigo. Chega um momento que ele se acostuma, você não precisa mais do círculo. Se ele gostou de você, se ele foi com a tua cara, né? Então o círculo mágico é usado tanto pra... você garantir que o espírito não vai te devorar, te dilacerar. Sim. E você também garantir que se você tá explorando ele, usando ele também não vai se vingar, né? O William Schnoebelen, que é um desses livros que eu vou citar, por exemplo, Lúcifer Destronado, né? Sangue nos Umbrais, ele vai tratar dessas questões, né? Que ele foi mago cerimonial. Então a questão interessante é que
E pode parecer que a gente fugiu do tema, mas é fundamental a gente falar de círculo mágico, porque a música Abracadabra fala de desenhar um círculo no céu para os anjos. Tá? Então, o William Schnobel, ele conta uma história que ele e um amigo estavam invocando uma entidade meio perigosa para explorar essa entidade. Como se fosse escravizar, né? Mandar o espírito trabalhar para ele. Então, eram 2 pessoas mais a entidade. Então, 3 círculos mágicos. O círculo do cara que estava fazendo a invocação, o círculo do escriba, porque tinha um cara escrevendo tudo que estava acontecendo, relatando, e o círculo para a entidade que apareceu. E aí a entidade apareceu e tal, e cada um no seu círculo. Só que aí, cara, a entidade tá virada, doida pra matar os caras, né? E a entidade fez tocar um barulho de telefone. Isso é anos 70, nos Estados Unidos, segundo ele diz, né? Não tô dizendo que é verdade, mas o cara trata no livro. E não tinha nenhum telefone na sala, no lugar onde ele estava fazendo o ritual. E o escriba, ele fez assim pra atender, que ele achou que tinha um telefone dele. Ele ouviu atrás dele. Quando ele fez assim, o braço dele saiu do círculo mágico. O William Schnobel diz que a entidade e esse escriba, sumiram. E o cara desapareceu. A esposa veio falar, e aí, cadê meu marido? Ele falou, infelizmente, aconteceu um certo problema aí. Cara. Eu acho que seu marido não vai voltar pra casa mais não. Então o cara foi de corpo e alma, Deus sabe lá pra onde, né? Então, assim, a gente pulou um pouquinho, falou do círculo mágico. Falamos do Pazuzu, né? Na história real, eu não sei se tem a ver com o Pazuzu, do Exorcista, mas no filme tem. Aí eu vou contar uma outra história rapidão. Eu tinha um professor lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu sabia que ele era maçom, que ele andava com um cordãozão da maçonaria, né? Eu nunca dei um aperto de mão maçônico nele pra saber. E ele dava aula de jornalismo, reportagem jornalística, o negócio assim, era disciplina. Então ele estava dando aula sobre jornalismo cultural. E ele estava explicando pra gente, nós alunos de jornalismo na Federal do Rio de Janeiro, como é que você faz um jornalismo cultural, por exemplo, de exposição de arte, um jornalismo cultural de cinema. E aí ele se empolgou, ele deu uma série de aulas sobre os vários gêneros do cinema. O gênero ficção científica, western, drama, aí ele entrou em filme de terror. E aí ele ficou uma aula inteira só falando dos grandes filmes de terror, a qualidade, pra ver se a galera pegava a sensibilidade para poder fazer uma crítica cinematográfica de alto nível. E ele entrou no Exorcista. E ele falou, cara, esse é um filme que liberou um nome que não podia ter sido liberado, que é um nome muito perigoso. Mandou o nome do Pazuzu lá, né? Repreendi o nome de Jesus. E aí eu falei, eu sempre sentei na frente, né? Eu falei, mas por quê, professor? Aí ele foi explicando, falou, cara, isso é uma entidade muito perigosa, tem que tomar muito cuidado e tal. No que ela atua, qual que é o... Ele não entrou no mérito, mas ele disse que é um ser poderoso e perigoso, né? E aí ele falou, botaram esse nome no filme, os caras começaram a invocar a parada. Aí um monte de gente se deu mal por causa disso, que o espírito chegou arregaçando os caras, né? A gente ficou maluca, perdeu tudo, ficou doente e tal. Então, assim, só pra pontuar que o negócio não é brincadeira não, a parada é séria, né? Voltando pra história, se você puder botar, Lene, aquela imagem do espelho de novo, o espelho mágico, ele é usado nesses contextos ritualísticos. Você pode invocar as entidades a partir do espelho, né? Então, parece que, por um lado, se você olha uma interpretação artística, conceitual, Lady Gaga está tentando enfrentar os seus demônios interiores. Ela está tentando expurgar os seus medos e traumas. Ótimo. Perfeito. Acho maravilhoso. Mas aqui, quem manja um pouquinho vê que é um cenário ritualístico, que ela está invocando uma entidade. Ela está invocando quem? A Madame do Caos, a Madame Mayhem. E aí começa o diálogo. E ela com a mão aqui. As duas repetindo. Acho que você tem aí, né, Lene? A imagem das duas, uma de cada lado, né? Uma de vermelho e uma de branco. A de branco é a Lady Gaga, obviamente, e a de vermelho é a Madame do Caos. E ela explica nesse texto, né? A Madame do Caos com a sua bengala na mão direita e o seu gesso na perna esquerda. A Lady Gaga vai aparecer com essa tipologia logo depois. Dá pra ver que ela tá com a mão no peito, né? É igual a gente, né? Cantar o hino, né? Jurar a bandeira, né? Eu juro, né? Eu prometo e tal. Tá fazendo um ritual solene ali. Coloca a próxima imagem, Lene. Vai botando aí que eu nem lembro o que eu te passei. Tem umas numa prisão, numa cela. Aí já é a música Abracadabra. Da cela já é a música Abracadabra. Então, eu vou abrir o meu referencial, que eu nem lembro o que eu mandei, que eu tenho... Aí você vai pedindo pra ele. Eu vou pedindo específico aqui. Então, primeiro mostra o espelho
E aí depois vira ela uma de frente com a outra. O que significa? É ela olhando pro espelho e conversando com a entidade. Dentro dessa interpretação esotérica, tá? Pode ser ela conversando com seus desafios interiores. E aí começa a aparecer no telão também algumas palavras que parecem que estão escritas ou com o dedo ou com uma pena com sangue. Aparecem algumas palavras assim, escrito bem estilizado. Eu mandei, tem a palavra haunting, né? Que é como se fosse algo de fantasma, né? E mayhem, que é o caos, né? Então parece que ela tá fazendo um juramento e assinando um contrato. Parece que é um pacto, né? Um negócio meio estranho. Talvez, é um pacto de sangue, parece, né? Isso vai aparecendo gigante no telão, tá? E entre as duas também aparece, né? Enquanto elas estão falando, aparece Mayhem lá, grandão.